Meus amigos, o Palmeiras foi ao Morumbi e conseguiu uma virada histórica contra o São Paulo. 2 gols em 6 minutos, uma vitória por 2-1, muito importante, deixa o time cada vez mais líder, líder isolado do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje a gente vai conversar e vai analisar juntos o que o Palmeiras fez para conseguir essa virada, o que essa vitória significa e, claro, o que a gente precisa corrigir também, porque quinta-feira tem outro jogo importantíssimo contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Vem comigo que tem muita coisa interessante pra gente falar. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, é isso aí rapaziada, vamos falar sobre essa vitória espetacular contra o São Paulo. No último vídeo que eu fiz analisando o São Paulo eu perguntei, vocês querem que eu faça um pós-jogo? Vocês falaram sim, então aqui estou, ainda mais depois dessa virada sensacional, né? Vamos analisar esse Palmeiras e São Paulo, daqui a pouco eu vou pro campinho, vou colocar o campinho na tela pra gente analisar o que o Palmeiras fez certo, qual foi a estratégia do Palmeiras pra tentar vencer esse jogo, pra tentar anular o São Paulo, pra tentar criar chances, e o Palmeiras criou muitas chances, o que o Palmeiras precisa corrigir, será que o Gomes jogou de lateral direito, será que não jogou, enfim, vamos conversar sobre tudo isso, tem muita coisa bacana pra gente falar, até porque tem outro jogo importantíssimo contra o São Paulo batendo na porta. Antes disso, só preciso que você faça aquele ritual básico, né? Por favor, já deixa o seu like. Essa virada do Palmeiras merece o seu like, né? Então deixa o likezinho aí no vídeo pra esse vídeo chegar a cada vez mais palmeirenses. E se você ainda não está inscrito, por favor, inscreva-se. Estamos indo rumo aos 50 mil, então peço a sua ajuda pra gente chegar o mais rápido possível aos 50k. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Se já está inscrito, manda o link do canal pro seu amigo palmeirense pra ele se inscrever também. Fechou? Então vamos lá, rapaziada, vamos começar essa análise então, vou falar sobre o Palmeiras com bola, atacando, sobre o Palmeiras sem bola, né, defendendo, vou colocar o campinho na tela e eu começo já dizendo o seguinte, eu acho que o Palmeiras fez um bom jogo, tá, eu sei que depois do resultado, depois da virada, né, todo mundo tá super feliz e tudo mais, mas se o Palmeiras não tivesse vencido, ou tivesse até mesmo perdido, eu teria a mesma opinião, porque o Palmeiras fez os 2 gols no finalzinho, eu vi que muita gente tava questionando a atuação do time, tava reclamando e tudo mais, e mesmo quando a gente tava perdendo, eu não estava achando a atuação do Palmeiras ruim, tá? Eu acho que defensivamente tem alguns pontos sim a corrigir, eu vou mostrar quais aqui, mas eu acho que ofensivamente, que é por onde eu vou começar, como o Palmeiras atacou, eu acho que o Palmeiras foi bem e conseguiu criar algumas chances. Vamos entender a estratégia. Muito bem, vamos lá. Campinho está aqui na tela para a gente poder analisar. Essa é a formação do Palmeiras quando o Palmeiras atacava. Coloquei primeiro só o Palmeiras para a gente poder entender qual que era a ideia do Palmeiras aqui. Então o Palmeiras fazia a saída em 3 com os 3 zagueiros, certo? O Luan centralizado, o Murilo pela esquerda e o Gomes pela direita. Então é importante a gente entender que quando o Palmeiras tinha a bola, o Gomes não era lateral, tá? O Gomes era um zagueiro pela direita. Tá certo que o Gomes subiu bastante sim, mas ele não era um lateral, certo? Ele era esse zagueiro pela direita na saída de bola. Você tinha Danilo, Menino, Piquerez e Dudu abrindo o campo, e aqui você tinha o Scarpa, o Verón podia chegar mais com o Rony fazendo uma dupla, enfim, mas era mais ou menos essa a ideia. E, gente, eu acho que o Palmeiras até se saiu bem, porque eu expliquei na última análise, inclusive te convido a assistir a última análise que eu fiz do São Paulo, porque ela ainda é válida, que o São Paulo, no começo das partidas no Morumbi, gosta de fazer uma pressão alta, de marcar com bastante intensidade a saída de bola do adversário. O São Paulo fez isso e mesmo assim o Palmeiras conseguiu algumas boas saídas, mesmo antes de sofrer o gol. Teve uma do Gomes, que o Gomes conseguiu se liberar aqui pelo lado direito, acabou errando o passe pro Dudu, se eu não me engano, que tinha avançado. Teve uma outra bola do Menino, que ele avançou e tentou um passe, se eu não me engano, pro Rony, e o passe foi cortado. Enfim, o Palmeiras conseguiu algumas boas alternativas ali, algumas boas saídas. E não só saídas, como chances também. O Palmeiras teve algumas chances. Teve aquela cabeçada do Verón no segundo pau, que o goleiro defende e no rebote o Piquerez não acerta a bola. Essa é uma boa chance. Teve uma bola do Menino cara a cara que ele perde, essa é outra. Teve uma do Scarpa que o Arboleda salva, quase não em cima da linha, né? Mas a bola já tinha passado pelo goleiro. Então são pelo menos 3 grandes chances no primeiro tempo. E o que eu senti de diferença, né? Nesse Palmeiras que poderia melhorar? Muito de tomada de decisão. Você viu o Menino chegando naquela zona de finalização e ele acaba perdendo o gol, e você pensa, pô, o Zé Rafael que evoluiu tanto essa chegada à área, essa finalização, e se fosse o Zé Rafael ali no lugar do Menino, né? O próprio Scarpa, o Scarpa recebeu algumas bolas, pelo menos umas 2 ou 3 no primeiro tempo, nas costas dos volantes, né? Nas costas do Gabriel Neves, que ficava aqui muito em cima do Scarpa. O Scarpa conseguiu receber algumas bolas nas costas desse volante, mas acabou errando na tomada de decisão, né? Claro que ele acabou dando uma assistência bem decisiva no final, depois eu falo mais sobre isso, mas você pensa, e se tivesse o Veiga ali no lugar do Scarpa, né? Nessa tomada de decisão, nessa puxada de ataque pelas costas dos volantes, talvez a gente poderia ter arranjado alguma coisa melhor.
Então qual que é o negócio? Eu acho importante a gente colocar tudo em perspectiva, tudo dentro de um contexto, certo? E qual que era o contexto? O São Paulo é um time que vai muito bem no Morumbi, era o melhor mandante desse Brasileirão, pelo menos até então, né? 5 jogos, tinha 4 vitórias e um empate, certo? O São Paulo só tinha uma derrota no Morumbi na temporada, que era justamente pro Palmeiras, então era um mandante forte, era um mandante que ia pressionar, que fez uma marcação forte, e mesmo assim o Palmeiras conseguiu criar boas chances, mesmo no segundo tempo, quando foi mais pro abafa, fez algumas substituições, colocou o Wesley aberto na ponta esquerda, o Breno Lopes mais pela direita, colocou o Mike, que deu um equilíbrio bem legal pro time. O Palmeiras criou outras ótimas chances. Teve um chute do Danilo que o Jandrei defendeu, teve a bola no travessão do Breno Lopes logo quando ele entrou, teve um cruzamento pro Wesley na segunda trave que o Jandrei também defendeu. Então, tudo isso fora os 2 gols mesmo do Palmeiras que o Palmeiras conseguiu marcar. Então, o Palmeiras criou muitas chances e eu acho que, claro, não foi o jogo que o Palmeiras criou mais chances na temporada, mas quando a gente coloca dentro do contexto, eu acho que ofensivamente foi um jogo satisfatório do Palmeiras, pelo menos na minha visão. Agora, defensivamente tem algumas coisas que a gente precisa corrigir sim. E para entender qual que era a estratégia do Palmeiras, como o Palmeiras planejou se defender, a gente precisa entender também como o São Paulo estava se planejando atacar, porque a estratégia do Palmeiras, pelo menos na minha visão, estava bem clara, mas a execução, especialmente no primeiro tempo, não saiu tão legal. Eu te explico. Então vejam só, tá aqui o time do São Paulo no campinho, atacando de cima para baixo, né, pra gente entender o posicionamento desse São Paulo. Então eu expliquei isso na análise também. O São Paulo saía com 3 zagueiros, certo? Então o Diego Costa, o Arboleda centralizado e o Léo. Tinha o Gabriel Neves como esse primeiro volante, o Igor Vinícius e o Reinaldo bem abertos. Eu expliquei isso na análise também, os 2 alas bem abertos. Você tinha o Igor Gomes por dentro, junto com o Nestor, o Patrick também por dentro caindo mais pela esquerda, o Igor Gomes mais pela direita e o Caleri centralizado. Então, qual que era a ideia do Palmeiras? Vamos colocar o Palmeiras aqui e a gente vai entender um pouco da função do Gomes, que eu acho que ficou um pouco nebuloso esse negócio, muita gente comentando, é zagueiro, é lateral direito, sei lá o quê, e vamos tentar entender. Na teoria, né, o Gomes entrou como esse lateral direito, né, quando a gente vê não tem nenhum lateral direito na escalação, né, então o Palmeiras entraria dessa maneira, com uma linha de 4 com o Murilo e o Luan como dupla de zaga, certo? Só que aí, o que acontece aqui? E aí o Palmeiras defenderia, vamos pensar num 4-4-2, que é mais ou menos o que o Palmeiras costuma defender, né? Com Danilo e Menino como uma dupla de volantes, Scarpe e Dudu abertos, e o Verón e o Rony lá na frente. Só que o que acontece? O São Paulo, ele atacava a linha de defesa do Palmeiras com 5 jogadores. Então tinha o Reinaldo muito aberto pela esquerda, o Igor Vinícius muito aberto pela direita, tinha o Caleri aqui no meio dos zagueiros, tinha Igor Gomes e tinha Patrick chegando, fora o Nestor que ficava aqui na entrada da área, que o Danilo geralmente vinha cuidar dele, o menino subia para poder fazer essa cobertura. Então o Palmeiras tinha uma inferioridade numérica, né? Teria uma inferioridade numérica aqui nessa última linha. Então qual que foi a saída? O jogador que marca pela direita volta para marcar o Reinaldo, no caso o Dudu. Então o Palmeiras formaria uma linha com 5 jogadores, com o Gomes não sendo lateral direito, sendo zagueiro pela direita e ficando no Patrick. Claro que o Patrick, por ser um meio-campista, ele voltava um pouco mais, e aí o Gomes acompanhava um pouco mais ele, parecia que ele tinha mais essa liberdade, mas era uma questão de encaixe. Agora, o que não deu certo, especialmente no primeiro tempo, o Dudu não voltava muitas vezes aqui para acompanhar o Reinaldo e o que eu entendi que era a função dele nesse jogo, certo? Porque aí o Danilo ficava encaixado aqui, o menino também ficava aqui numa cobertura, o Scarpa encaixava muito no Gabriel Neves para tentar tirar essa saída e o Verón e o Rony cuidavam do zagueiro, certo? Geralmente deixando o Arboleda construir mais, porque o Arboleda é o zagueiro que constrói pior desses 3 zagueiros do São Paulo. Mas o foco estava aqui nessa última linha. Se o Dudu não subia muito e acabava ficando aqui na intermediária, o São Paulo tinha superioridade numérica. E por isso que a gente viu tantas vezes o Gomes perdido pela direita, porque ele ficava com 2. Ele ficava meio no Patrick, meio no Reinaldo, às vezes o menino tinha que voltar para fazer essa cobertura, chegava atrasado porque estava lá mais próximo do meio-campo. Então acho que o erro defensivo do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, tem muito a ver com essa descida do Dudu. E aí você pode pensar, pô, mas o Dudu não tem que ter essa incumbência de marcar lateral e sei lá o que. Enfim, quando o jogo é coletivo, todo mundo tem que atacar, todo mundo tem que defender. Se essa era a função do Dudu, ele tinha que ter cumprido. De fato, quando o Palmeiras tira o Dudu desse lugar aqui e coloca o Mike para fazer essa função, o time fica mais equilibrado, porque é mais do cacuete do Mike, vamos dizer assim. Só que aí a gente não sabe quantos minutos o Mike podia jogar, né? A gente não tem essa informação.
Então está aí uma lição muito importante para o duelo da Copa do Brasil. O Palmeiras precisa defender melhor a largura. E aí eu acho que uma linha de 5 pode ser interessante, talvez uma linha de 5 propriamente dita mesmo, com 3 zagueiros e 2 alas, né? O Piquerez pela esquerda, talvez, e o Mike pela direita, se ele já tiver condições de jogar desde o início contra o São Paulo, ou mesmo o Menino pela direita e o Zé Rafael podendo entrar ali no meio, enfim, não sei. Mas o Palmeiras precisa defender melhor essa largura, ou o ponta mesmo que tem que marcar o ala voltar mesmo, né? Porque o São Paulo vai atacar muitas vezes com 5 jogadores essa última linha do Palmeiras, e eu expliquei isso no último vídeo. Vou falar aqui, ó, assiste o último vídeo que eu analisei o São Paulo totalmente, vou deixar no card para você conferir depois, porque tá valendo para esse jogo da Copa do Brasil também. Lá você vai entender como joga esse São Paulo, os pontos fortes, os pontos fracos, as brechas. Muita coisa do que eu falei no último vídeo apareceu nesse jogo contra o São Paulo na segunda-feira. Então vejam só, ofensivamente eu acho que tem uma grande lição que é, o Palmeiras não pode desperdiçar tantas chances assim, desperdiçou muitas chances contra o São Paulo. Defensivamente a grande lição do jogo é defender a largura do campo, então muitas vezes o ala recebendo com liberdade, por isso o Gomes ficou tão perdido, como eu expliquei para vocês. E aí, a terceira lição que eu coloco desse jogo talvez seja mais uma lição do time para nós torcedores, que é a gente não pode desacreditar em momento nenhum desse Palmeiras, porque quando tudo parece perdido, esse era um jogo contra o São Paulo no Morumbi, que o Palmeiras perde um monte de gol, que a arbitragem é horrível, né? Eu nem gosto de comentar sobre a arbitragem, mas não tem como. O gol do Patrick para mim tá muito complicado ainda, né? As imagens são difíceis, mas na minha visão pegou no braço dele, teve o pênalti não marcado no Rony, teve cotovelado do Reinaldo, enfim, quando a arbitragem complica, quando o Palmeiras perde gol e tudo mais, esse é o tipo de jogo que há um tempo atrás a gente ia pensar, bicho, essa bola não vai entrar nunca, não tem jeito, vamos perder de 1-0, modorrento mesmo, mas esse Palmeiras vai lá e vira, porque esse Palmeiras do Abel Ferreira, você só pode acreditar que o jogo realmente acabou quando o juiz apita, e 90 minutos mais acréscimos é muito tempo para esse Palmeiras, né, do Abel Ferreira e do João Martins, tem que dar os devidos créditos, porque ele que estava no banco nesse último jogo, então acho que essa é uma grande lição mental, psicológica pra gente, que é esse time é muito copeiro, mesmo em campeonato de pontos corridos. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês acharam desse jogo. Essa foi a minha visão, a minha análise, certo? Não deu pra trazer frame do jogo aqui, porque eu tô gravando logo depois da partida, né? Então é complicado de pegar, mas tentei trazer no campinho as minhas ideias, né? Ofensivamente, eu acho que o Palmeiras criou boas chances, defensivamente, acho que tem coisas a corrigir, mas o saldo pra mim é positivo, ainda mais depois dessa baita vitória. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários e faço mais uma vez o convite para você conferir o último vídeo do canal, porque até quinta-feira tem muito tempo para você dar essa analisada lá no último vídeo e entender junto comigo os pontos fracos desse São Paulo, porque na Copa do Brasil eu quero vencer também. E claro, se você chegou até aqui, deixa o seu like que é muito importante. Se tu tá até aqui comigo, você gostou da análise, né? Você curtiu. Então, ou pelo menos você ficou interessado, mesmo discordando. Então dá o like aí, não custa nada, certo? Inscreva-se mais uma vez, rumo aos 50k. Venha comigo nessa jornada, vamos bater os 50 mil. E é isso. Espero as opiniões de vocês aqui nos comentários. Baita vitória, hein, Parmeirada? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.